Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa manhã. Estou feliz de retornar a congregar com os irmãos depois de quase um mês fora, em vista de compromissos assumidos em outros estados. Dentre eles, a nossa viagem missionária, que tivemos o privilégio de participar, de contribuir lá no Rio Grande do Sul. Então estamos todos de volta, aqueles que estavam na viagem missionária, aqueles que também tiraram suas férias. Eu estou vendo aqui muitos que estão retornando de outros lugares também, conforme a gente foi acompanhando. Graças a Deus por tudo isso. Agosto chegou, é hora de continuarmos esse segundo semestre com alegria, com energia, com esperança. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a palavra de Deus. O mesmo Senhor que cuidou de nós nesse semestre, continuará a cuidar do seu povo. Essa é uma das garantias que nós temos como filhos de Deus. Nós temos um Deus que zela pelo seu povo. E andar sob os cuidados do Senhor é sempre a segurança que nós necessitamos. Por isso vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Quero convidá-los para que abramos no texto bíblico de Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Os versículos são de 22 a 25. Exatamente um estudo sobre a chamada Santa Comunhão, a mesa da comunhão. De vez em quando, a gente precisa se perguntar por que fazemos as coisas que fazemos, por que agimos do jeito que agimos, por que participamos dos eventos que participamos. É muito difícil viver sem uma motivação fundamental, muito difícil viver sem uma certeza. Eu estou praticando isso porque eu creio nisso. Eu faço parte dessa igreja porque eu creio em Jesus, por exemplo. É uma forma de ficar claro na nossa cabeça por que é que a gente vem todos os domingos. E a gente vem todos os domingos, de manhã, de noite. Por que é que a gente acorda os nossos filhos? Vamos para a igreja, vamos cultuar o Senhor. Por que é que a gente faz parte de um movimento como esse? No nosso caso aqui, um movimento centenário, uma igreja de 100 anos neste lugar, indo para 101 anos, em um ano, daqui agora a 2 meses. O que é a causa das nossas ações? Pois a ceia do Senhor também, a gente precisa responder algumas coisas quando a gente participa dela. Por que a gente participa da ceia do Senhor? Qual é o fundamento? Qual é o motivo? Não deve ser, eu acredito, uma simples obra do acaso. Já que a ceia está posta, eu vou participar. Porque se for uma obra do acaso participar da ceia do Senhor, um dia ela não precisa nem estar aqui e eu não sentirei falta dela. Porque ela era só um rito, ela era só um costume, ela era só uma maneira de tornar uma coisa nova, diferente no culto. Se não existir um motivo real, em algum momento você se pergunta, é necessário mesmo? Então hoje eu quero trazer um pouco dessas ideias que estão aqui nessa passagem para reforçar em nós pelo menos 3 coisas. A ceia do Senhor é um memorial, mas ela não é só um memorial como se fosse uma lembrança de alguma coisa. Ela é um memorial que nos traz a ideia da presença real de Cristo. Quero trazer uma outra ideia. A ceia do Senhor, ela é uma evidência de comunhão cristã. Ela evidencia, ela mostra, de alguma maneira ela revela que nós temos uma comunhão com Cristo e uma comunhão entre nós. E também que a ceia do Senhor contribui para o que nós chamamos de firme esperança. A firme esperança escatológica, a certeza absoluta de que coisas que os nossos olhos ainda não veem, realmente acontecerão. Está no porvir, está no futuro. Então a ceia do Senhor é algo realmente muito importante. Eu vou ler o texto, conversar com nossas crianças que participam e celebram conosco aqui no nosso culto de adoração e então conversar com os nossos queridos irmãos adultos também. Veja o que diz a palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o,
o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Com as crianças preciosas, filhas da aliança, como a gente falou agora há pouco aqui, da Helena, nossos filhinhos que o Senhor nos deu para que nós estivéssemos sempre estendendo a mão a elas, e elas com a mãozinha pega a mão do pai, da mãe, caminhando. O passo de uma criança é um passo mais curto, um pouco mais lento. Por isso os pais precisam sempre ter muita paciência na condução dos seus filhos. Quero falar com vocês então, pedindo que vocês façam a seguinte ilustração. Tentem ilustrar isso que vocês estão vendo aqui, chamado de ceia do Senhor. Olhem para essa mesa, ela está com uma toalha muito bonita. As nossas irmãs sempre cuidam de todas as coisas da nossa igreja, as flores lindas sempre, e elas também, junto com os diáconos, sempre preparam essa mesa. Essa mesa, crianças, ela foi preparada pelos nossos irmãos da Junta Diaconal bem cedinho hoje. Quando vocês chegaram aqui, felizes e sorridentes, entrando pela porta central da nossa igreja, e os diáconos já estavam aqui há muito tempo, arrumando tudo certinho para deixar isso aqui bem preparado, bem bonito. Ela tem algumas coisas no meio que representam o que essa ceia é. Vocês não conseguem ver dentro dos recipientes, vocês não sabem o que tem dentro dos recipientes. Mas esse material que está à frente, que simboliza um pão, que dá a impressão de uma uva, e ao redor trigo, dá uma ideia de que isso aqui é pão e cálice de uva, o pão e fruto da videira. E Jesus fez isso, crianças, um dia com os seus discípulos, reuniu seus discípulos, e ele, como eu li aqui, ele disse a eles: façam isso agora. Então, hoje, crianças, nós estamos fazendo isso com os seus pais, porque é uma ordem de Jesus. Nós estamos fazendo porque é uma prescrição de Jesus. Você ainda é criança, ainda não professou sua pública fé, ou não fez a sua pública profissão de fé. Então, por enquanto, você só vê os seus pais participando disso. Mas um dia, você há de participar também, tá? E se Deus permitir, eu penso em ver você fazer isso no futuro. Então, faça esse desenho. Faça um desenho da mesa que um dia você vai participar. Porque é o futuro. No futuro, Deus tem um chamado à comunhão com Ele. Acredite, talvez você tenha 6, 7 anos, e você possa pensar: mas será que um dia eu vou participar dessa mesa? Vai, filho. Vai sim. Pela fé você vai. Vai sim. Então faça esse desenho como sendo um lugar que um dia você se assentará. Aquele lugar que um dia você fará parte. Isso aqui não é para você assistir a sua vida inteira. Hoje você está aprendendo, é uma didática, é um elemento pedagógico aqui. Mas quando você for adulto, você participará sim da mesa da comunhão. Creia nisso. Enquanto isso, faça esse desenho e pense na importância dele, tá? Depois você guarda lá na sua casa, lá no espelho do seu banheiro, dentro de um caderno que você de vez em quando possa ver, e você vai se lembrar. Eu vou pedir que você pense nisso. Um dia eu vou participar da mesa. Um dia eu vou estar na mesa. Porque essa é a promessa para vós e para vossos filhos. Pais, creiam nisso. Lembrem os seus filhos que eles precisam um dia se assentar na mesa de comunhão, a santa comunhão. Dito isso, enquanto nossas crianças começam a trabalhar, eu convido você a refletir nessa passagem. Normalmente, uma vez por ano, eu trago alguma instrução sobre a ceia do Senhor, ao longo desses 23 anos de pastorado. Eu quero fazer uma proposição básica a partir desse texto aqui. A
ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus, como você lê aqui, como um meio de graça. E este meio de graça aponta, é um meio de graça, é importante que nós participemos. Deus opera através de símbolos, memoriais com o seu povo ao longo da história. A Bíblia é cheia de movimentos assim, de situações em que Deus quis que viesse aos olhos, viesse à tona, exercícios que Deus estava fazendo com o seu povo e Ele queria que o povo visse aquilo, olhasse e percebesse, o Senhor está aqui. O Senhor está trabalhando conosco aqui. A ceia do Senhor, ela tem um pouco disso. E ela aponta, essa ceia aqui, aponta para um sacrifício. O sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não teríamos e nem precisaríamos de ceia. O memorial, ele é estabelecido para apontar. Alguém morreu numa cruz. Alguém morreu por pecados. Eu perguntei ao Felipe e a Bia, vocês creem que o Filho veio para morrer numa cruz, para perdão de pecados? Porque se não crermos naquele que sacrificou-se ou foi sacrificado, também não precisamos participar da ceia. A ceia só faz sentido a partir da fé naquele que foi sacrificado. Então aponta para isso, primeiramente. Por isso, a igreja cristã é centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Depois, quero propor que a união que este sacramento produz é uma coisa impressionante. A ceia nos une em Cristo. A ceia nos leva para dentro do sacrifício de Cristo. A ceia nos coloca em perspectiva de paz com Deus. A ceia é uma expressão disso. Por isso, a ceia do Senhor não pode ser tomada, bebida, comida, como se ela fosse um simples alimento. É por isso que Paulo diz aos Coríntios, tome cuidado ao participar da ceia do Senhor para não tomar e beber juízo contra você mesmo. Por que isso é importante? Porque se a ceia não for compreendida como realmente uma prescrição de Jesus, se ela não for compreendida como a evidência da comunhão, qualquer um poderia participar. Mas a Bíblia não parece dizer que a ceia seja um ato gentil da igreja para pessoas que simpatizem com ela. Não, é muito mais do que isso. Por isso, comer e beber juízo contra si ou contra mim é algo que a gente tem que pensar. Então nós não podemos participar de maneira desleixada, descuidada. Realmente não é para ser assim, é um risco mesmo isso. Ela é para ser, ela é um convite, as pessoas devem participar, mas elas devem participar à medida que elas creram em Jesus Cristo e professaram a sua fé publicamente. Antes disso, não. Outra coisa, isso aqui é muito temporário. É só enquanto estamos vivos. Aqui. Um dia não estaremos mais vivos aqui, mas ela permanece. Então, aqui agora é dessa forma que está. Mas um dia será na glória. O que significa que ela é uma espécie de antecipação. Você está vendo para alguma coisa que te leva ao céu. Você está olhando para alguma coisa que te aponta para o futuro. Então, veja como é belíssima a ideia da ceia. Por isso ela aponta para o passado, para o sacrifício de Jesus. Você não pode participar da ceia sem pensar que o sacrifício está tipificado aqui. Ela aponta para a sua comunhão hoje com os irmãos. Então, se eu estou brigado com todo mundo, se eu não gosto da igreja que eu estou, se eu não gosto desse tipo de louvor, não gosto da pregação, se eu estou aqui porque querem que eu esteja aqui, olha, ninguém está querendo que você tome a ceia então, viu? Porque se não tiver comunhão, não faz nenhum sentido tomar ceia. A ceia tem a ver com, nós estamos fazendo isso juntos. Nós estamos fazendo isso porque o Senhor está no nosso meio. Então aponta para o presente. Mas também aponta para alguma coisa muito maravilhosa, muito grande, que nós ainda não vimos. E é aí que a gente começa a pensar, qual dessas ideias dominam ou nos motivam a participar da ceia? Alguns escolhem uma ou outra ideia. Eu sugeriria, pense nas três, a mesma medida. Pensa no sacrifício, pensa na comunhão, pensa na esperança. Passado, presente e futuro.
Com essa ideia contextual, vamos pensar um pouquinho em algumas coisas, como o que é esse memorial do sacrifício então? A ceia do Senhor é um memorial vívido, meus irmãos, do corpo partido e do sangue derramado de Jesus. O sacrifício substitutivo e propiciatório é uma prescrição espiritual. A ceia do Senhor passa por palavras como: tomem, comam, bebam, façam isso. Mais ou menos parecido como quando um médico prescreve uma receita. Tome de 8 em 8 horas, de 12 em 12. Nós que já passamos dos 50, dentre eles, já conhecemos bem o losartana, né? Eu entrei nessa história agora, há pouco tempo. Os que estão rindo provavelmente já estão há mais tempo, né? É a diferença entre o gosto e a necessidade. Não tem jeito não. Tem uma hora que precisa. É necessário. Se é necessário você manter a sua pressão alta com losartana, você não vai dizer: hoje eu não vou tomar não. Acho que eu estou bem, estou me sentindo bem. Você não vai arriscar, não é verdade? Se nós não arriscamos com a nossa saúde básica, por que a gente arriscaria com a nossa saúde espiritual? Se a prescrição é: façam isso e lembrem-se do sacrifício, por que nós trataríamos a eternidade com menos importância do que o que tratamos do nosso dia a dia? Você vê? Então a ceia do Senhor é um memorial prescritivo de Deus. Façam isso, disse Jesus. Não percam isso, não façam mal à vida de vocês, deixando de participar deste memorial. Por quê? Isaías disse, nós lemos aqui, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A ceia do Senhor, o participar dela é sempre expressar uma gratidão, porque ele foi traspassado por minha transgressão. E de novo, em outro texto, quando Paulo fala aos Coríntios, lá está mais claro: façam isto em memória de mim. Façam isso se me amam. Façam isso se eu sou o Salvador de vocês, é como se Jesus estivesse dizendo. Façam isso se reconhecerem que são salvos. E se reconhecerem que são salvos, então façam isso. É uma relação muito de causa e efeito. João Calvino, tratando sobre esse tema, disse: por isso, a ceia é um espelho no qual contemplamos o corpo de Cristo crucificado e o seu sangue derramado por nós. Vai participar da ceia? Em espelho está o corpo de Cristo, crucificado e morto por você. Se não conseguir perceber que a ceia está relacionada ao corpo crucificado, o sangue derramado, por que se participa da ceia? A ceia não é um ato comum, litúrgico, um ato ritual. A ceia do Senhor é para ser realmente usufruída. Ela é um meio da graça, do corpo que foi crucificado, do sangue que foi derramado. Ou ela é isso, ou você não precisa dela. Simples assim. Agora, se ela é isso para você, então você precisa dela. Então você necessita. Percebe como tudo é uma questão de fé? Cada vez que tomamos o pão e o cálice, relembramos, na verdade, a centralidade da cruz na nossa vida. Nós reconhecemos a nossa total dependência da graça que nos redimiu. Cada vez que participamos da ceia, somos lembrados disso. Então ela é um memorial, mas não é um memorial só que refresca a nossa lembrança. Tipo, vou me lembrar que Cristo morreu na cruz, até porque está escrito lá nos evangelhos. É mais do que isso. É um memorial que é trazido para o seu dia a dia. Ele morreu de uma vez por todas, mas a sua morte e ressurreição é aplicada todos os dias na nossa vida. A obra redentora, o perdão dos pecados é aplicado o tempo inteiro na nossa vida. E quando participamos da ceia, estamos, entre outras coisas, dizendo: sim, é isso. Eu vivo por isso. Eu vivo por um perdão que se renova, porque eu sou um pecador,
miserável, que deveria odiar o pecado, mas não odeia tanto assim. Que deveria se posicionar contra alguma coisa que atrapalha muito a minha relação com o meu Deus, mas nem sempre me posiciono assim. Na verdade, me acostumo fácil a ele, e na verdade, eu odeio o pecado, mas no outro. O pecado que o outro comete. O pecado que eu cometo, a carne é fraca. Quem não erra, não é. Quem não resvala, não é. Então, a nossa lida com o pecado é trazida aos nossos olhos sempre que participamos da ceia do Senhor. Nós precisamos do perdão do pecado justamente porque somos esses pecadores. Mas eis, e por isso é que nós temos a ceia também, para nos lembrar que o Filho de Deus morreu na cruz. Só Ele poderia fazer isso. 100% homem, 100% Deus. Da parte de Deus para nós, 100% Deus. Da parte de nós para o Senhor, 100% homem. Representa 100% de Deus para nós. Representa 100% da humanidade de nós para Deus. Por isso Ele é o único mediador. Por isso não há outro mediador. Por isso participar da mesa do Senhor, tendo outros mediadores, é um risco terrível. Porque só há um mediador. Aquele que morreu. Por isso existe a ceia. A ceia existe para a obra de Jesus. Ela não existe simplesmente como um adereço novo no culto. Essa é a memória que precisa estar viva e latente na nossa mente. Outra coisa que a passagem parece nos mostrar no versículo 23, parece nos mostrar que ela expressa, ela demonstra, ela revela, ela entrega que nós somos um povo unido. E somos mesmo. Somos muito diferentes. Vamos para muitos lugares diferentes, pensamos coisas muito diferentes, só que nós nos encontramos em Cristo. Em Cristo nós temos uma nova substância. Em Cristo nós somos irmãos. Fora de Cristo, você é você, o outro é o outro, aquele é aquele, e nada mais do que isso. Cada um é de per si, como se falava numa retórica bonita de tempos antigos. Mas em Cristo ninguém é de per si. Em Cristo nós somos todos juntos, unidos, unitas. Em Cristo, o prazer de estar perto. A ceia faz isso, ela expressa que nós temos uma comunhão assim entre nós e com o nosso Senhor. Porque você já pensou nós termos uma excelente, maravilhosa comunhão, mas Cristo não ser aquele que nos dirige, aquele que nos fala, aquele que nos conduz, aquele que nos aconselha, aquele que nos orienta? Que corpo é perfeito sem uma cabeça? Nenhum. Não existe um corpo perfeito sem cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, a nossa unidade, ela se reflete também na nossa unidade com Cristo. Somos unidos entre nós, para que nos unamos ou estejamos unidos a Cristo. Por isso, meus irmãos, a ceia revela a comunhão espiritual com Cristo na unidade da igreja. A ceia mostra que os nossos vínculos são fortes, não são vínculos rasos. A ceia nos mostra que quando temos comunhão uns com os outros, nos importamos. A ceia é uma demonstração de comunhão assim. Vou dar um exemplo muito simples. Se mostra se você tem comunhão com um amigo ou com uma amiga, quando ele está doente, por exemplo, em orar por ele. Se mostra comunhão. Às vezes você faz mais do que orar por ele. Se manda uma mensagem para ele. Isso mostra comunhão. Agora, se ele é teu amigo, é tua amiga, você sabe que ele fez ou passou por alguma situação, mas você nem lembrou de orar por ele, você não tem que perguntar se tem comunhão mesmo com ele? Não seria de bom tom perguntar? Eu sei, a vida é cheia de tantas coisas, nós somos tão atarefados, né? E essas coisas às vezes tendem a, entre aspas, justificar. Eu só não lembrei, eu tenho amizade contigo, mas eu só não lembrei. Mas aí a gente precisa se perguntar, o que tem ocupado tanto a nossa mente, que muitas vezes temos perdido a oportunidade de ter comunhão preciosa, boa, agradável com pessoas que amamos? Quais são nossas prioridades? A ceia nos leva também a isso. A ceia nos mostra que comunhão é uma prioridade. E aquelas pessoas que têm comunhão umas com as outras, demonstram importar-se. Elas acham um jeito. Não tem hora. Às vezes até
não conseguem, por um motivo ou outro, parabenizar no dia do aniversário, mas elas parabenizam no outro dia. Porque elas dizem, olha, eu não vi, não acompanhei e tal, mas quero dizer para você, feliz aniversário, Deus te abençoe, coisas assim. Comunhão precisa ser expresso, precisa aparecer. A ceia é um pouco disso, ela nos mostra, nós estamos juntos numa caminhada porque somos um só corpo, todos participamos do único pão, o pão da vida. E Jesus disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo, bem-vinda à mesa da comunhão, porque ela mostra a sua comunhão com Cristo e te relembra que você não está sozinho nessa caminhada. E é muito bom não estarmos sozinhos nessa caminhada. Por isso, nos cânones de Dort, um símbolo de fé da teologia reformada, no capítulo 2, no artigo 8, está escrito assim: a comunhão da ceia é uma participação verdadeira, não carnal, do corpo e sangue de Cristo mediante a fé. Eis a ceia, para todos aqueles que têm fé participarem. Eis a ceia, para que todo o corpo unido com Cristo usufrua da unidade da família. Eis a ceia, que sempre deve nos levar ao arrependimento, à reconciliação uns com os outros, fortalecendo o vínculo da comunhão cristã. Por isso a ceia é sempre muito didática. Ela não só nos leva ao passado, para dizer, olha, ela só existe porque Cristo morreu na cruz, foi crucificado e ressuscitou. Ela também nos relembra, será que eu tenho vivido bem com os meus irmãos? Será que eu tenho vivido em paz com eles? Será que eu tenho procurado saber como estão as pessoas que eu sei que estão com dificuldades? Eu fiquei sabendo que tal pessoa teve tal dificuldade com o trabalho, tal pessoa com saúde, tal com família, com o filho, como será que ela está? Bom, a comunhão faz a ação aparecer. Se tem comunhão, de alguma forma vai aparecer. E eu sei que enquanto você ouve isso, você faz uma leitura dos seus relacionamentos. Eu preciso aplicar isso para você aqui. Não viva isolado. Viva no conjunto. Experimente isso. Alguns pensam que sofrem menos quando se isolam. Sofrem mais. Porque nós carregamos os pesos uns dos outros, meus irmãos. A comunhão é o exercício de uns carregarem pesos dos outros. Quando eu não tenho comunhão com os meus irmãos, eu assumo a responsabilidade de carregar todos os meus pesos, eu por mim mesmo. Quem sou eu para assumir, carregar a quantidade de pecados que eu cometo, a quantidade de maldades que eu executo? Quem sou eu para sozinho ter de lidar com todos os fracassos da minha vida, todos os erros que eu cometo? Quem sou eu? Por que não ter alguém para dizer, anda comigo, deixa eu chorar no seu ombro? Por quê? Ontem, o reverendo Alberto nos conduziu para um momento muito importante. Ontem nós reunimos os pastores e presbíteros do presbitério para conversarmos sobre isso. É verdade que é difícil. Nós reconhecemos isso. Não é fácil dizer, olha, orem por mim porque eu estou tendo essa dificuldade. Nós tivemos especificamente um dos nossos líderes, um dos nossos pastores do presbitério inteiro que disse, orem por mim por tal dificuldade. Não é fácil, mas é tão libertador. E saibam que aquele peso daquele irmão agora está compartilhado com outras pessoas. Agora, se eu não tenho comunhão com ninguém, triste vida, ter que carregar todos os pesos sozinho, sozinha. Não é uma atitude inteligente. Não é uma atitude espiritual. Terceira coisa que essa passagem parece nos mostrar, a ceia nos leva para frente. A ceia nos aponta para alguma coisa que nós ainda não vimos. E aqui eu me lembro de uma situação de muito tempo atrás mesmo. Muito tempo atrás, eu tinha 15 anos de idade. Então lá se vão 40 anos praticamente disso. Eu tinha 15 anos de idade e eu estava trabalhando numa cidade próxima à nossa. Nós morávamos numa cidadezinha no oeste de Santa Catarina, chamada de Bom Jesus. Mas eu trabalhava em Modelo.
no sábado à tarde, às 2 horas da tarde, passava o ônibus da Reunidas. Eu tinha ficado uma semana inteira fora de casa. Então eu esperava aquele ônibus com uma certa ansiedade, porque eu estaria voltando para casa. Então, o que espera, o que está diante dos nossos olhos para frente, a gente precisa se perguntar, o que é que eu estou aguardando? Você não é um menino, uma menina de 15 anos de idade aguardando um ônibus depois de uma semana inteira que você ficou fora de casa, embora alguns de vocês façam isso, estou olhando aqui para alguns que estudam ou estudaram fora, mas você sabe o que é isso. Assim como um menino precisa voltar para sua casa, nós também temos uma casa. Nós temos. E ela não é exatamente essa aqui, embora essa seja uma casa linda. Olha, se isso aqui já é lindo, imagina o céu. É mais lindo que isso ainda. Essa não é a nossa casa definitiva. Nós estamos voltando para casa. Nós temos de voltar para casa. Nós aguardamos isso? Isso está no nosso coração? Pois deixa eu te falar, isso aqui mostra isso. Isso aqui mostra que nós estamos voltando para casa. Essa prática, esse exercício nos relembra, assim como quando a Páscoa judaica foi estabelecida lá no passado, que era com pães asmos, que tinha que fazer rápido porque tinha que ir para frente, porque eles tinham de sair, porque eles tinham saído do Egito e estavam vivendo todas as novas experiências que eles teriam pela frente, que no caso era o deserto, e depois vieram a praticar isso na Terra Prometida. Então, o que é que a gente aguarda? Como a gente aguarda? Nós estávamos todos no Rio Grande do Sul, há 2 semanas atrás, e no meio do caminho, sabe que é sempre muito, viagem missionária é uma coisa muito boa, é maravilhosa, aquelas beliches no quarto, 5 ou 6 pessoas dormindo no mesmo quarto, uns homens e lá abençoando uns aos outros com aquele sonido na madrugada, assim, eles... Será que talvez seja por isso alguns no meio do caminho começaram a dizer, que saudade de casa, que saudade da minha igreja, né? Você pode gostar muito de alguma coisa, de algum lugar para onde você vai, mas você tem saudade da sua casa? Né? Tem sim. A gente tem saudade de voltar, de viver isso aqui. Depois de 3 domingos, eu realmente estava com saudade. Que bom que é isso. Que bom que é viver assim. Então, tem um céu aguardando você. Não pode pensar, bom é viver aqui e o futuro tanto faz. Não tem o tanto faz na nossa vida. A ceia nos aponta um caminho. Existe um lugar. Existe um lugar. Isso aqui mostra que nós estamos como se estivéssemos nos alimentando, fazendo o nosso lanche, levando o nosso lanche conosco. A ceia tem significado. Você não pode olhar para ela e pensar que se participar da ceia ou não participar é a mesma coisa. Não é. É muito melhor participar e viver o meio de graça do que tratar a ceia do Senhor como se ela fosse qualquer coisa. Então, existe uma verdade central nisso. Isso aqui tipifica um banquete futuro. Um maravilhoso banquete com Cristo no reino. É isso que nós aguardamos. Se não tiver nada para aguardar no futuro, nossa esperança se desfaz. Isso aqui deve ser para fortalecer a nossa esperança. Quando João escreveu o Apocalipse, entre outras coisas, ele diz uma coisa: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, muito felizes. É difícil a tradução de bem-aventurados. Lá no sul a gente fala trifeliz, que quer dizer 3 vezes feliz. É difícil até imaginar, né? Mas é muito feliz quem olha para frente e sabe para onde vai, sabe onde vai chegar, sabe quem está esperando, sabe que o fim não é agora, mas que existe um fim glorioso. Bom demais é andar sabendo para onde se vai, em um mundo que tanta gente anda em círculo, achando que esse é o máximo que se pode ter da vida. O cristianismo não é assim. Por isso, João Calvino mais uma vez diz uma coisa muito profunda. A ceia é o penhor da glória futura. É o selo da esperança que nos consola e nos sustenta na peregrinação. Se você quer chegar ao céu, você entende que você vai para o céu, você não pode ficar sem a ceia do Senhor. Você não pode tratá-la como se ela fosse um chocolate bis,
como se ela fosse um docinho crocante de canela com maçã. Ela não é. Ela é o que nos sustenta ao longo da nossa caminhada. Ela não é uma coisa que até os médicos não recomendariam por conta da saúde. Ela é para a sua saúde espiritual. Eis a ceia. Está aqui, prontinha, para vivermos isso. Por isso nós chamamos a ceia, ou tratamos a ceia como uma celebração. Então, se você quiser viver em santa comunhão, celebra a ceia. Veja, isso não tem a ver com igreja presbiteriana, porque muitas igrejas, a grande maioria das igrejas, faz isso, pratica isso. A ceia do Senhor é para igrejas idôneas, porque é uma ordem de Jesus, Ele deixou para a igreja. Nós praticamos assim, dessa maneira, de maneira muito respeitosa, de maneira a olhar para o passado, vislumbrar o agora e contemplar o amanhã. Então ela não é um fato a mais na nossa vida ou alguma coisa que pode ser dispensada, ela é extremamente necessária para nós. A ceia do Senhor é muito mais do que um rito, então, porque ela é um memorial do amor sacrificial de Cristo. Ela evidencia a comunhão real que nós temos com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. Olha, eu acrescento isso e grifo, e com os nossos irmãos. Ela é uma antecipação do banquete eterno. Haverá esse banquete. Nós estaremos lá. Nossa vida é cheia de tantas coisas que às vezes parece sumir da nossa mente. Mas estou aqui para lhe relembrar disso. Haverá sim esse banquete, nós estaremos lá. Quero aplicar isso de maneira muito simples. Você tem se aproximado da ceia do Senhor com essa reverência, com essa fé? É isso. Daqui a pouquinho o presbítero vai passar diante de você, com o pão e com o cálice. Quando você receber, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo? Qual é o seu nível de compreensão sobre o Cristo crucificado quando você participar da ceia? Quando o presbítero chegar e você se levantar e então tomar do pão, tomar do cálice, posso te convidar a pensar na sua comunhão com os irmãos? Porque pode ser que não esteja tão bem. Pode ser. Pode ser que não seja o caso de você estar litigado com pessoas. Mas pode ser que você tenha sucumbido à teoria do século desses tempos, que você se basta, que você é suficiente, que você não precisa de ninguém. Que tal, se for o caso, se arrepender? Que tal? Isso é pelo Espírito, eu não posso convencer ninguém disso, mas o Espírito pode. O Espírito da comunhão pode. Se você está vivendo meio sem esperança, está vivendo assim, vou ver o que vai dar, não sei o que vem pela frente, eu quero te dizer, não, pela frente tem um caminho, aguarde, tem uma chegada, tem uma coroa de glória. Espera o real, o virtual é o que nós estamos vivendo, porque muitos acham que o céu é virtual, que real é porque nós tocamos, então é real. Não, o que nós tocamos um dia se dissipará, mas a eternidade não se dissipa. Pode ser que muitos tenham sucumbido a isso. Não, eu vivo o existencialismo, eu vivo o que eu toco, eu creio no que eu vejo. Não, peraí, um dia se morre. Então essa tese cai. Não, você precisa crer agora no que os seus olhos não veem, para que quando você não puder mais tocar, você possa usufruir daquilo que pela fé você creu. Parece simples, mas não é. É só pela fé mesmo. A ceia aponta que tem um lugar lá na frente. Quando o presbítero passar, você estará tomando mais uma vez, um pouquinho daquilo que é o alimento que te sustenta na sua caminhada. Pensando assim, você não deixa de participar da ceia. Ou deixa. Feche seus olhos, vamos orar. A seguir nós vamos cantar uma canção. Senhor nosso Deus, tantas coisas num texto, mas coisas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia e como estamos vivendo contigo. E como estamos reconhecendo o sacrifício, como estamos olhando para os nossos irmãos que estão do nosso lado e como estamos olhando para o que nossos olhos ainda não viram, o futuro. Abençoa-nos agora com o Teu Espírito. O Teu Espírito pode nos dar a compreensão exata do que é a ceia do Senhor, a Santa Comunhão. Ajuda-nos a viver em santa comunhão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!